Olha para o teu irmão e fala assim, segura a mão dele e fala: irmão, salve a sua família. Pode sentar. Esse é o tema da mensagem esta manhã. Eu quero que você abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amados, eu olho para essa passagem que fala de Noé, e quando eu começo a ler a história de Noé, e principalmente quando os judeus fazem os comentários, eu fico impressionado. Eu começo a tentar imaginar o que Noé enfrentou nesta época. Quando Noé, ele avisava aquele povo do que iria acontecer, o que estava para ocorrer, que seria chamado um dilúvio. Para aquela época, uma chuva era impossível, não existia, não tinha como um dilúvio, aonde que flutuaria uma arca daquele tamanho, como que isso poderia acontecer? Então, muitos puderam ouvir a mensagem de Noé dizendo: olha, o dilúvio vai vir, salve a sua família, salve, porque senão ela vai ser levada junto com você. Quantas vezes será que Noé falou para aquele povo quando construía a arca, ou até mesmo quando alguém olhava para ele, o criticava, falava: você é louco, rapaz, aonde você vai colocar essa arca enorme, esse barco enorme? E ele dizia: salve a sua família, o dilúvio está chegando. Quantas vezes que ele foi criticado por amigos, por pessoas que ali estavam, mas ele tem certeza, como diz aqui, pelo qual condenou o mundo. Ele nunca se cansou de falar para que aquele povo salvasse a sua família. Quando Deus deu a ordem para ele construir a arca, Deus deu para ele a planta, ele só teve que fazer o que Deus mandou. Não foi ele que inventou a arca, mas foi Deus que falou para ele: assim você vai fazer, e em detalhes você vai construir essa arca. Uma coisa que me chama a atenção na construção desta arca é quando Deus disse para ele: ó, você vai passar betume por dentro e por fora. Esse betume era aquilo que impedia de entrar água. Se alguma parte da arca ficasse sem esse betume, sem passar, a água entraria para aquele furinho, e aquela arca, com certeza, devagarzinho, ia começar a encher de água, e tudo ia começar a se perder. Mas só que ele fez do jeito que Deus mandou, ele não mudou nada do que Deus ali lhe deu. E diz que ele foi instruído acerca desse acontecimento que ainda não se via. Isso é fé. Isso é fé. Fé é aquilo que eu não estou vendo, é eu acreditar naquilo que Deus está falando para mim. E muitas vezes nós estamos vendo alguma coisa e nós não estamos fazendo nada. Muitas vezes nós estamos vendo dentro da nossa casa alguma coisa ocorrer e ficamos quietos, fazemos de conta que não tem nada a ver. Eu falo de uma família também, de Ló, que ele desviou a casa inteira, por ser ganancioso, por ser uma pessoa que se preocupava com o seu bem-estar só, e levou toda a sua família para uma terra mundana. E no entanto, no final de tudo, a sua mulher não quis abandonar Sodoma e Gomorra, até que olhou para trás e se transformou na estátua de sal. Até mesmo meus netinhos chegou para minha esposa e disse assim: vó,
Eu quero que você compre agora, avó, aquele mindinho que fala da mulher de sal. Porque todas as vezes que eles vão dormir, eles assistem o mindinho. Inclusive, acho que tem ainda lá na livraria, lá, não sei se tem ainda. Eles assistem esse filminho evangélico, sempre. Quando já assistiu, eles repetem, assistem de novo. E assim a palavra vai entrando no coração deles e nós estamos salvando a nossa família. E quando a mulher de Ló olhou para trás, ela aconteceu, o que ela estava dizendo? Puxa, será que é verdade que vai acontecer? Puxa, eu estou deixando aquilo lá que eu mais amava. E aonde aconteceu isso com ela? Ló, ele foi tão responsável por o que ele fez. As suas duas filhas, por ver que ele não tinha mais esposa, a sua mãe não existia, veio falecer, ele falou assim, para não perder a descendência da família, vamos aí dar bebida para o papai, vamos encher a cara dele, aí cada uma de nós deita com ele, vamos ter relação com ele, aí cada um de nós vamos ter um filho e continua a história da família. Veja a que ponto que um pai, se não observar, qual o caminho que ele pode levar um filho, para onde que ele pode levar a sua família. Eu pergunto para você, querido, você que está aqui hoje, você que está assistindo aí agora, para onde você está levando a sua família? O que está entrando dentro da sua casa? Noé, ele se preocupou muito em construir essa arca, primeiro porque ele era temente a Deus, segundo, que ele queria salvar a sua família. Ele se preocupou. Existem coisas que Deus pede para mim e você fazer em favor da nossa família, que custa alto, custa algo que em nós existe um preço, mas vale a pena, de você depois ver o resultado, ver acontecer. Eu peguei algumas reportagens que eu quero mostrar para vocês. Aqui diz uma delas que excesso de televisão, a criança se torna menos inteligente. Uma criança que assiste muita televisão, a capacidade de inteligência dela diminui. Diz aqui que os pesquisadores canadenses mostraram que cada hora a mais que uma criança passa sentada à frente da televisão, ela contribui para o aumento de sua circunferência abdominal ao longo de toda a sua infância. Além disso, o hábito prejudica a musculatura e diminui desempenhos nas atividades físicas entre esses jovens. Isso não está na Bíblia, isso aqui é um jornal que aconteceu, eu nem sei ler aqui em inglês, aqui tudo, né? Outra coisa que também eles descobriram, você já viu aqueles pais que têm costume de dar o selinho no filho? Beijinho? Nossa, mas tem uma coisa a ver? Escuta, o selinho entre os pais pode confundir a criança, pode fazer com que a criança que dão um selinho nos pais, pode também ter a tendência de beijar outras pessoas, achar que é normal. Então de repente a criança não possa entender que aquilo que é um selinho de expressão de amor, mas aquilo pode incentivar a criança a vir beijar outras pessoas que não tem nada a ver, porque ele aprendeu isso em casa. E às vezes as pessoas vão fazendo coisas que não observam. Preste atenção. Eu não estou dizendo isso porque eu sou pastor, eu sou crente, eu sou radical, nada disso. Eu estou passando algo que, se você não percebeu e você não perceber, a nossa família, ela não vai ser salva. Alguma coisa de errado vai acontecer. Uma outra coisa, aqui diz de um menino que ele matou a sua mãe quando dormia, e depois matou 20 crianças e 6 adultos, por causa de um jogo de videogame. Se eu tiver errado no meu inglês, vocês me ajudem. Se não me engano, esse jogo chama Call of Duty. É um jogo. Você já viu um jogo online que fica um matando o outro? Muitos pais já viram o filho jogar. Isso aí você acha de graça na internet para você baixar e jogar. É um jogo que é onde você vê que conforme ele vai matando, ele vai trocando a arma. Ele começa com uma pistola, depois vai para um rifle, né? Vai aumentando. E esse rapaz,
ele era viciado em jogar esse jogo. Uma pessoa normal, uma pessoa normal, uma pessoa de uma família boa. Mas por tanto jogar esse jogo e o pai não perceber, um dia deu um surto nele. A primeira pessoa que ele matou foi a mãe. Depois ele entrou numa escola, matou 20 crianças, e depois 6 adultos. São jogos que às vezes estão entrando dentro de casa, e eu quero falar para você: salve a tua família. Eu, como pastor, eu tenho que orientar, e nós não estamos percebendo. Muitos pais não ficam olhando o que o filho joga em casa. Existem aqueles pais que têm mentalidade assim: meu filho nunca, meu filho jamais. Acredito que essa mãe pensava a mesma coisa desse filho. Tem uma outra coisa que fala aqui, que fala de um homem que ele estava jogando videogame. O autor do massacre de Newton, ele diz aqui que a mesma reportagem, que disparou 4 vezes quando a cabeça da mãe. Depois tem um outro aqui, que um pai, por nome de Brian, jogava videogame. Está jogando. A criança recém-nascida acordou e atrapalhou o pai de jogar. Pessoa normal, mas só que o videogame jogando. O pai deu tanto murro na criança para ela dormir, e a criança dormiu. Aí depois, quando o pai foi ver, a criança estava morta por causa de um videogame. Não que eu estou dizendo que o videogame é proibido na sua casa, nada disso. Mas até um jogo simples, como futebol ou qualquer outro jogo dentro de um videogame, se você deixar, a pessoa ela começa a perder a vontade de muita coisa. E esses jogos que eu estou falando para você, que são jogos diabólicos que acontecem, que são, às vezes tem dentro do seu lar. Esse pai, ele deu um murro na criança para ela dormir, mas ele não percebeu que ele tinha matado a criança. Ele foi perceber quando matou a criança, depois que ele desligou o jogo. Um chinês, ele estava jogando dentro de uma dessas lan house. Ele ficou 3 dias jogando sem parar, só parar para fazer suas necessidades fisiológicas. Chegou no 3º dia, viram ele debruçado em cima do computador da lan house. Quando botaram a mão nele, ele levou um susto, e quando ele levou esse susto, caiu morto no chão, jogando videogame. Tinha um outro que morreu também, jogava 12 horas por dia um videogame chamado Diablo 3. Até que chegou uma hora do jogo, essa pessoa teve um surto na mesma hora. Depois de tanto jogar, ela morreu do coração. Gente, existem famílias de crente que não estão observando isso. Existem famílias de crente que estão vendo seu filho jogar filme que arranca a cabeça. Deixa coisas que às vezes você fala, mas é só uma criança. Querido, salve a tua família. Salve, porque senão é o diabo que vai tirar. São coisas que às vezes acontecem dentro do lar. Eu começo pelos filhos, porque os filhos é o que continua a nossa geração. Os filhos são o que continua a nossa história. E se você perceber os dias de hoje, a cada dia que passa, os adolescentes estão perdendo a cara de adolescente. Eles estão querendo ser já adultos já antes da hora. Tudo por quê? Porque a mídia ensina, jogos ensinam, e os pais fazem vista grossa. Às vezes pais que são educadores estão vendo e não estão fazendo nada. Quando eu comecei a ler uma dessas reportagens, eu falei, meu Deus, como que pode isso? Uma pessoa ficar jogando aqui, 72 horas,
um jogo, depois cair morto porque ficou exausto, morreu. Uma criança que ela joga videogame, apesar do tempo que for, mexe com o seu cérebro. Ela começa a perder a capacidade de raciocinar e perde até a vontade de algo da sua vida, porque ela fica ligada só naquilo. Irmão, se teu filho viciou, vai lá hoje, unge o videogame dele, repreende esse demônio maldito, repreende, porque nós temos que salvar quem está dentro da nossa casa. Nós avisamos, mas eu vou salvar minha família, eu vou salvar os que estão dentro do meu lar, eu vou salvar os que estão lá comigo. Salve o teu, salve, porque Jesus está voltando. Olha para o teu irmão e fala assim: salve a tua família, porque a qualquer hora a arca vai fechar a porta. Jesus mesmo fala em Apocalipse a uma das igrejas: a porta que eu abro, ninguém fecha, está aberta a porta. A porta da salvação está aberta. Quem quiser entrar, entra, que vai ser salvo. Só que vai chegar uma hora, essa porta vai fechar. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Presta atenção, eu não sou pastor radical, mas também não sou pastor light. Eu falo a verdade. Eu falo o que tem que ser falado, para que depois nenhuma família caia no engano de Satanás. Posso ouvir amém na igreja? E você sabe que existe um mal que sempre ele tenta destruir dentro do quê? Do lar, nossa casa. Quando não afeta a comunhão do casal, ele vai tentar afetar quem? Os filhos. Porque afetando os filhos, aí mexe com o casal. Mexe com o casal, mexe com a família. Mexeu com a família, aí começa a se desestruturar. Eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Olha aqui. Quem encontrou, diga amém. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. O que significa Moabe? É o filho da filha mais velha de Ló. Então esse significa prostituição. Esse primeiro demônio que estava tentando atacar Josafá e o povo de Deus, Moabe, nos dias de hoje, significa prostituição. Veja bem, é o que mais tem tentado entrar dentro da casa do povo de Deus. É a prostituição onde destrói casamento, comunhão entre o casal e principalmente nos filhos. E uma das coisas que me deixa assim às vezes preocupado é quando alguns olham o que está assistindo dentro da sua casa, ele fala: não tem nada a ver, só estou apreciando, só estou apreciando. Enquanto você aprecia, o demônio de Moabe está entrando na sua casa. É que nem rato, irmão. Ô bicho chato esse. Pode ser um camundongo, mas como perturba a casa, né, irmão? O bicho pode ficar lá no quintal, mas até para você abrir a porta, você... o mais macho que você é, né, irmão? Por mais valente que é, mas você vê o bichinho, dá vontade de você dar um pulo, não é não? Né? Teve uma vez, irmão, que eu bati tanto no chão, não matei o rato, quebrei a vassoura.
A vista olhou e falou assim: poxa vida, você quebrou minha vassoura e não matou o rato? E o bicho é desse tamanho, irmão. Entendeu? Mas você veja que esse bicho, ele entra sem você perceber. Quando você vê, ele já está lá, roubando comida, roubando as coisas suas. Esse demônio Moabe, eles vieram para atacar o povo de Deus. E quantas coisas têm entrado pela televisão na casa do povo de Deus? Uma vez, quando eu me converti, um irmão de uma igreja muito rigorosa, ou de muito uso e costume, eu me converti numa comunidade também. Ele disse assim para mim assim, falei: irmão, eu me converti. Ele: glória a Deus, agora você vai jogar a televisão fora. Eu falei para ele assim: que isso, irmão? Falei assim: por que a televisão? Fui eu que me converti. Ele falou assim: não, mas joga lá. Eu falei: mas por que eu vou jogar a televisão fora? Ele falou: não, televisão do diabo. Eu falei: olha, se ela é para você, pode dar para mim, não tem problema. O que é isso, irmão? Não é que eu tenho que jogar fora, eu tenho que aprender a usar. Eu tenho que aprender a usar aquilo que próprio Deus me deu. Porque se eu tenho, eu comprei com o dinheiro que Deus me deu, a semente. E muitas vezes a pessoa fala: ah, por que a minha vida não dá certo? Por que eu não prospero? Por que a minha casa está assim? Irmão, veja aqui os moabitas. Eles eram um povo tão sujo, que eles contrataram um feiticeiro uma época para amaldiçoar o povo de Israel. O feiticeiro Balaão: vamos amaldiçoar eles, eu quero que esse povo seja destruído. Olha como que é esse mal, esse demônio, por nome de Moabe. Ele tem inveja do crescimento, ele tem inveja da prosperidade. Quando esse mal às vezes entra em casa de um lar, quantos casos acontecem dentro do lar de irmãos não se dão bem porque um tem inveja do outro? Salve a tua família, irmão. Manda embora esse mal da tua casa hoje. Manda embora esse mal do teu lar hoje. Porque nós não podemos aceitar isso dentro do lar. Porque quando esses moabitas não conseguiram amaldiçoar o povo de Deus, porque quando eu estou na presença de Deus, sobre mim não vale mais encantamento. Fala assim: sobre a minha vida não vale mais encantamento. Irmão, por causa de mim, eu e minha casa somos abençoados. A Bíblia fala que se aquela mulher é crente e o marido não é, por causa dela o marido é abençoado. Se uma mulher, um homem ele é crente, os filhos serão abençoados por ele ser crente. Oh, aleluia! Querido, veja bem, você está aqui na igreja, você está sendo abençoado, e essa bênção você está levando contigo, e ela vai entrar dentro do seu lar. Quando você entra, é como se uma névoa de bênçãos começa a ser derramada sobre toda a família. Então veja, enquanto eles estavam na presença de Deus, o povo de Deus, ninguém podia fazer nada. Quando eles colocaram mulheres no caminho deles, eles se prostituíram. Então por isso que nós chamamos moabitas, espírito da prostituição, o espírito da facilidade. Quando entrou, acabou Israel, passou por um momento difícil. Quantos que não assistem um programa como seriados, novelas? Não, é só para eu poder ver como é que é, não tem nada a ver. Irmão, você abriu a porta para o diabo. Tiago, vem aqui. Eu falei diabo, agora eu chamei o Tiago. Não vou mandar você bater a mão, está sem relógio. Tiago, você está assistindo televisão, eu sou a televisão.
Ele me chamou de televisão de 14 polegadas. Oh, não, você mesmo. Vem cá, Alan. Eu sou a televisão e eu estou sendo a novela, não da vida real, da vida dele. O Alan é o demônio que está atrás do programa. Calma, não é para ir tão assim, vai abaixar o... Então você está assistindo a televisão de 14 polegadas, vai. Abaixa, isso. Aí está passando aquele programa lá, novelas. Fica ligado, fica ligado. Aí daqui o demônio. Aí o demônio fica assim na sua cabeça. Ele põe a mão na sua mente e começa a manipula ela. Alguém te chama, você faz o quê? Ô Tiago, a Thalita chamou, Tiago, vem aqui me ajudar a fazer arroz. Mas o diabo está manipulando, somente fala aqui para ela. Cala essa boca, mulher, deixa eu aqui. Misericórdia. Você não fala isso para ela. Você não fala de jeito nenhum. Você não é louco, rapaz. Thalita, ele aproveitou agora, hein? Eu acho que ele aproveitou agora. Meu Deus, o cara foi agora. Ó, Thalita, foi só um teatro aqui, viu? Depois um beijinho resolve toda a situação. Lá fora, aqui não. Vocês entenderam mais ou menos o que eu tentei passar para vocês? O que acontece no espiritual quando a pessoa está ali? Enquanto ela está assistindo algo demoníaco, sai um demônio de dentro da televisão, ele coloca a mão na cabeça da pessoa e começa a manipular. Onde vem irritação, nervosismo, perde a vontade de muita coisa. Por quê? Os moabitas estão entrando dentro do teu lar. Salve a tua família. Salve enquanto é tempo. A arca está sendo construída. A arca está aqui, ó, a igreja. Eu estou dentro da arca. Dá glória a Deus, irmão. Você está dentro da arca? Quantas pessoas criticam por você querer entrar na arca? Falam que é besteira você ir na arca, é chamada igreja. A arca é a igreja hoje na terra, irmão. Depois diz aqui que os amonitas, filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Irmão, esses amonitas, eles são os demônios da humilhação. São aqueles que entram dentro de casa e começa a falta de respeito dentro do lar. Em vez de haver o respeito, a comunhão, há o desrespeito, um humilhando o outro. Não existe aquele chega, não existe aquele vamos parar, não existe aquele vamos um ficar de boca calada, não, um quer ser melhor do que o outro. Um quer olhar para o filho tirou nota baixa na escola, ele olha e fala assim: seu irresponsável, seu burro. Eu quando era pequeno, eu amo a da humilhação. Aconteceu alguma coisa errada, a mulher errou, a mulher deixou quebrar alguma coisa do esposo dentro de casa, quebrou o controle da televisão 3D de 50 e poucas polegadas que acabou de comprar, e o controle caiu no chão e espatifou. Puf. Ai, bem, desculpa, eu estava limpando a estante. Aí o cavalo de raça, que nem de raça é, ô sua ignorante, você não está vendo não? O controle da televisão de 55 polegadas, eu não vou mais poder assistir 3D na minha casa. Eu nem tenho 3D em casa, nem sei como que é isso, irmão. Deve ser legal, né? Eu não me lembro, acho que eu nunca assisti algo em 3D. Eu só assisti assim. Eu fui esses dias no shopping, aí tinha uma loja lá com a televisão
com os óculos lá. Eu sentei para assistir, irmão. Aí meu filho falou: sai daí, pai. Eu estou assistindo 3D aqui de graça, rapaz. Né? É interessante, esse negócio sai para fora da televisão, né, irmão? É legal. Mas deixa para lá. Aí começa, por causa de um controle, começa a humilhação. Eu sou isso? E você que é isso? Aí depois vai para a sogra. Aí começa a xingar a sogra, começa a xingar, né? Olha lá. É incrível, irmão. Tinha um casal andando na rua. Eles passaram perto de um lugar, tinha um burro andando na rua. Aí o marido olhou e falou assim: é teu pai? Ele falou: não, seus parentes. A mulher falou para ele. Então, são coisas que às vezes a pessoa não percebe. O espírito maligno da humilhação está entrando. Salve a tua família. Olha para o teu irmão e fala assim: por favor, irmão, salve a tua família. Posso ouvir amém na igreja? Abra comigo agora a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 10. Livro de Êxodo, capítulo 10. Versículo 10. Quem contou, diga amém. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças, pois vede, pois tende conosco más intenções. Não há de ser assim, ide também somente vós, os homens, e serviu o Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Querido, em Êxodo 10 aqui, 26, Moisés ele fala: vai conosco todo mundo e nenhuma unha vai ficar. Eu não admito ninguém na minha casa, nada vai ficar na mão do diabo. Querido, olha aqui para mim. É que a gente está com o relógio, está avançado, tem ministração, está ceia. Se você quiser, põe no culto das 5, das 7, você vem, ou assiste pela internet o resto desse culto. Mas o que Deus tem para ministrar com vocês é isso. Você veja aqui como o diabo é sujo, gente. O faraó fala assim para Moisés: Moisés, pode ir, vai embora, vai tranquilo, mas faz uma coisa: vai só vocês, os homens, os adultos, deixa as crianças aqui comigo. Por que o faraó fez isso? Primeiro, criança simboliza o quê? A geração que vai continuar a minha história e a sua. Segundo, se eles deixassem as crianças lá, Moisés voltaria para o Egito. É assim que o diabo tenta fazer, querido. Ele tenta segurar alguém da tua casa lá no Egito para tentar tirar você da igreja, do propósito de Deus. Salve a tua família. Seja como Moisés, seja como Noé. Moisés olhou para a cara e falou assim: escuta aqui, faraó, eu não vou deixar nada com você, e nenhuma unha minha vai ficar aqui no Egito, porque todos vamos para Canaã, todos vão participar da promessa que Deus nos deu. Oh, aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, não deixe nada na mão do inimigo. Sabe por quê, querido? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho netos e tenho 2 filhos, que minha esposa sabe que eu sou apaixonado por eles. Pisa na bola às vezes, como todo filho. Às vezes a gente chama atenção, mas até para chamar atenção a gente tem que ter sabedoria. Uma coisa eu aprendi no congresso de casais, eu ouvi o pastor Silmar Coelho dizer assim, que quando Deus aparecia aos patriarcas, aos antigos, ele se parecia dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Eu sou o Deus dos teus pais. O que eu mais quero, irmão, é que o meu filho ame a Deus. Ele veja em mim o quão maravilhoso, o quão lindo é servir-se Deus. Eu quero que o meu filho ouça da minha boca, dos meus lábios, que eu amo fazer o que eu faço, pregar, estar na igreja, falar do amor de Deus. Porque eu quero que o meu filho cresça amando o Deus que eu sirvo. Mas existem muitos pais que não ensinam seus filhos a crescer, a amar este Deus. Salve a tua família. A Bíblia fala em Pedro que Noé, foram 8 da sua família que foram salvos. Noé, a sua esposa, que com certeza é uma mulher sábia, que ajudou demais ele a construir a arca, que todo dia deveria levar o lanchinho para Noé para ajudá-lo. Os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras. Eu quero que você nessa noite, nessa manhã, fale para Deus: Senhor, se alguma coisa os meus olhos não estão enxergando dentro de casa, eu quero enxergar a partir de hoje, porque eu quero salvar a minha família. Tem muitas às vezes, queridos, que vêm para a igreja, a gente pergunta para ele: o que você está precisando? Eu preciso de uma provisão financeira. Alguns eu pergunto: qual que é o teu problema? Eu preciso de uma situação profissional. E a família? Onde é que ela entra nisso? Todo domingo que você vier aqui, você vai ouvir ou eu ou qualquer outro pastor ministrando sobre família. Se eu não amasse a minha família, eu não seria digno de estar aqui em cima ministrando. Mas eu amo minha família. Ame a tua família, pelo amor de Deus. Ame quem está na sua casa, seja bom, seja com defeito, sem defeito, seja quem ele é. Ame. Lute para a construção da arca chamada sua casa, e salve. Os moabitas, os amonitas estão tentando entrar na nossa casa de todo jeito, através de videogames, através de televisão e muitas outras coisas. Mas em nome de Jesus, na sua geração e na minha geração, demônio nenhum vai tocar, mal nenhum vai tocar. Porque em nome de Jesus eu quero dizer para você aqui, para terminar, pode vir já os diáconos, a sua história, ela vai continuar e vai até o fim. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, fique em paz, a sua história vai continuar.